Gente, então, hoje é o aniversário do meu bebê. Tentei fazer o bolo. Fiz, né? Fiz. Vocês vão ver o resultado no final do vídeo, tá bom? Eu vou passar pra vocês o passo a passo bem rapidinho de como foi. E olha, é difícil. É muito difícil. Muito mais difícil do que parece nos vídeos do YouTube, viu? Assisti um monte, não adiantou nada. Mas enfim, tá lá, fiz o vídeo, o primeiro bolinho dele que eu fiz com o material que eu comprei que eu mostrei pra vocês. E os próximos espero que sejam melhores. Feliz meu aniversário do Cauã. Tchau. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a massa, tá? Lembrando, gente, que tô sem luva, tudo bonitinho, porque eu fiz aqui pra pessoal aqui de casa, tá bom? Eu bati primeiro os ovos e o açúcar. Aí eu deixei batendo os ovos os ovos primeiro, em torno de 5 minutinhos, ficou batendo. Enquanto isso, eu untei a forma, né? Passei uma margarina, que eu tava sem manteiga, e farinha, tá? Por muita segurança, porque eu prefiro pecar pelo excesso. E aí eu cortei o papel manteiga do tamanho do fundinho da forma, pra evitar mesmo que ela grude. Eu tava experimentando essa massa, tá? Lembrando que tudo eu tô experimentando. Então essa massa eu ainda não tinha feito. É uma massa esponja que eu vi num canal. Posso até ver para deixar o link para vocês da receita. A única coisa que eu mudei da receita foi que ela pedia leite e eu coloquei iogurte. Mas eu segui a receita da moça. Então, como eu não sabia como ia ser, achei melhor untar, polvilhar e ainda colocar o papelzinho. Depois de uns 5 minutinhos batendo, eu vou vir com açúcar. Liguei o forno, né, para pré-aquecer a 180 graus. E bati com o açúcar mais uns 4 minutinhos. A consistência, tá? Fica um creminho. Coloquei o iogurte, que seria o leite. Acho que com o iogurte dá uma acidez legal. A massa fica um pouquinho mais pesada, não fica tão alta o óleo. Mas acho que vale a pena colocar o iogurte. Eu gosto, né? Mas aí ela não fica uma massa tão alta. E aí eu vim com os secos peneirados. Farinha de trigo, cacau, fermento, bicarbonato e uma pitadinha de sal. Água quente. Água fervendo, na verdade. Aí eu coloquei uma essência de baunilha, uma colherzinha de sopa. E forno, 180 graus. Agora eu vou pro recheio, tá? Eu tinha feito um brigadeiro de 3 leites que eu vi também em um canal. Só que ele tava duro porque eu tive que ir com ele pra geladeira. Tô batendo aí 300 ml de chantilly. Dessa vez eu usei aquele Flashman Grand Finale. Pra gente ver como é. E aí eu deixei passar bem do ponto porque eu queria ele bem durinho mesmo pra poder colocar no brigadeiro. Olha lá, tá bem durinho, no ponto certo. Então eu vou incorporar esse chantilly no brigadeiro. Mas como eu falei, esse brigadeiro veio da geladeira. Então ele tava muito, muito, muito duro. Ai, gente, marinheiro de primeira viagem é isso mesmo, olha lá. Tenta e não incorpora o brigadeiro no chantilly. Se eu tivesse feito brigadeiro naquela hora, tivesse deixado esfriar naturalmente, incorporado, ele tinha dado certo. Mas não rolou. Então o que eu fiz? Vamos pra batedeira, né? Não vai ter jeito, gente. Não rolou não, na mão. Vou tentar na batedeira ver se dá certo, tá? Vamos ver. Agora já na batedeira começou a dar certo, ó. Tá incorporando, vai ficar do jeito que eu quero. Na verdade, eu quero uma mousse aerada, né? Um recheio aeradinho de mousse. Deu bom.
Mais ou menos. Meu cameraman ri de mim, gente. Beleza, é isso. Agora a massa. Nó! Agora a nossa massa pronta. Ela ficou uns 50 minutos no forno, tá? Ó, ficou bem escurinho, porque a água quente dá esse efeito mais escuro na massa. Eu usei cacau 50%. Ela não ficou muito alta, mas ficou muito fofinha. E uma delícia também, viu, gente? Mas aí eu vou conseguir cortar 3 discos de massa tranquilamente, tá? Aí colocar um plástico para poder montar, né? Estruturar o bolo na forma. Prensar. Então eu uso aqueles plásticos de colocar alimento, sabe? De congelar. Olha, a massa ficou bem bonita. Ficou bem legal, bem fofinha. Eu fiz uma calda, gente, de cacau com água. Tá? Como eu não queria um bolo muito doce, eu não coloquei açúcar nem nada. Só o cacau e a água mesmo. Cacau 50%. E aí o meu mousse que tava na geladeira ficou numa consistência muito boa. E aí é só montar. Mousse, disco de massa, mousse, disco de massa. Agora a segunda massa, tá? Tô cortando aí. Olha que bonita. E é isso, terminar a montagem. Aí tá nosso bolo prensadinho, tá? Fechar e geladeira. Dia seguinte agora. Agora eu vou bater o chantilly. Chantilly bem gelado, tá? Coloquei no congelador por 1 hora antes de bater. E batedeira. Eu não sei muito bem dar o ponto no chantilly. Eu vi muitos vídeos sobre chantilly, mas sobre chantilly eu não vi muitos não, viu? Aí eu vi algo sobre já colorir na batedeira. E é o que eu vou tentar fazer agora. Então batendo, já vou tentar colorir aqui na batedeira. Eu usei o azul concentrado. Um pouco de azul marinho, um pouco de azul bebê. Pra tentar chegar nessa cor aí. Ó, ficou uma cor bem bonita. Eu ainda tenho dificuldades com o ponto do chantilly, tá, gente? Nas próximas eu vou tentar chantilly, que eu acho que é mais fácil. É que como o chantilly já era bem gostoso, e eu vi que era uma marca boa, que dava ponto bom, ponto assim rápido, eu não usei o leite em pó, mas na próxima eu vou usar. Olha só que bonito. Isso eu tinha que ter feito antes, tá, gente? Já ter deixado o bolo no esquema. Eu vou tirar o bolo aqui da forma pra vocês. O chantilly tá na geladeira. Meu cameraman falou que parecia uma bolacha Oreo gigante. Mas tá aí o bolinho recheado, prensado e chantilly. Gente, essa parte é muito, muito, muito difícil. Eu achei que fosse mais fácil decorar um bolo com chantilly, gente. Tô fazendo aí a pré-camada, né? Tentando fazer a pré-camada, mas vocês já viram, né? Já fiz um monte de lambança aí. Aí a pré-camada. Nem a pré-camada deu muito bom, mas tá aí a pré-camada. Daí eu peguei um pouco de chantilly pra ver se eu precisava texturizar pra pôr na manga. Achei na hora que não, porque olhando assim parecia bem lisinho, mas eu ainda não sei acertar o ponto certinho. Talvez eu devesse ter colocado algo pra texturizar mais um pouco, sim. Aí é um desastre pra pôr na manga, porque eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. E vamos lá. Agora eu vou tentar passar a camada. E até isso é difícil, misericórdia. É muito difícil, credo. Eu assisti tantos vídeos no YouTube, parecia tudo tão facinho. E definitivamente não é, viu, meu povo? Mas tá aí, tô passando aí as camadas de chantilly. Eu acho que não tava no ponto perfeito, mas era o que tinha, né? Mão toda suja, fiquei com o dedo verde, apesar do corante ser azul, mas tudo bem. Agora eu comecei a alisar o bolo. Gente, é muito difícil alisar o bolo. Tudo é difícil, né, gente? Pra quem não é confeiteira, é tudo difícil. Elas fazem parecer fáceis porque elas são muito boas no que elas fazem, uai. E aí eu vim com essa espátulazinha de alisar e fui tirando, e tirando, e tirando.
e tentando fazer quina, e amassando o bolo, e o tempo se esgotando, e o bebê chorando, e bateria acabando, gente, um caos. E eu fui mexendo nesse bolo, até meio que tirar quase todo o chantilly do meu bolo, gente, vocês não estão entendendo? Vai vendo só o desastre, a dificuldade. Tentei passar uma espátula de textura e só tirei chantilly do bolo. Olha isso, meu povo. E passa a espátula, e passa de novo, e passa de novo. E aí eu resolvi que eu vou deixar ele liso mesmo. Espátula de textura não tá com nada. Ah, ainda não cheguei nessa parte. Tentei mais um pouquinho. Assim no vídeo não parece, viu, gente? Mas não tava legal, não. É muito difícil mesmo. Olha a lambança. Aí já perdi todo o formato do bolo, já arranquei chantilly onde não devia. Gente, um desastre. Aí eu já tinha decidido que ele ia ficar liso, mas nem liso tava ficando mais. No final das contas, meu povo, eu parei porque o bebê tava chorando, a bateria tava acabando, eu não ia conseguir terminar. Mas eu, teimosa que sou, né, não aguentei. O bolo tinha ficado assim, muitas falhas. Eu falei, gente, isso aqui tá parecendo uma pré-camada, não vai rolar. E aí, sem a câmera mesmo, eu fui lá e ainda passei outra camada de chantilly e consegui deixar ele mais ou menos liso. Só que eu não filmei porque eu tava sem bateria, tá? A única coisa é que quando eu desisti aí do bolo, nessa hora, eu coloquei o chantilly que sobrou num saquinho na geladeira. E depois eu só cortei o bico desse saquinho e passei. E aí o que aconteceu? Ele tava um pouco poroso, né? Então foi difícil dar acabamento no meu bolo, porque aí ele ficou poroso e eu não tive tempo, não tinha tempo mais para poder voltar pro bol, texturizar e botar na manga. Então eu só furei o saquinho e passei numa tentativa de melhorar o aspecto do bolo. Então quando eu voltar com o bolo aqui pra vocês, ele já vai estar com essa segunda camada de chantilly que eu passei, só que o chantilly um pouco mais poroso, tá bom? Olha, gente, quando eu parei de alisar, o bolo tava mais ou menos assim, ó. No vídeo não dá pra ver muito bem, mas tinha muita parte faltando de bolo, de chantilly já aparecendo o branco do recheio, sabe? Então, o bolo ficou bem... parecia uma pré-camada. Não gostei do resultado, não. Parei de alisar porque não dava mesmo pra continuar. Mas ele tinha ficado mais ou menos assim, ó. Dá pra ver umas partes brancas ali, buraco. No vídeo não dá pra ver tão bem quanto na real, mas eu fiquei muito insatisfeita e mexi de novo. Então ele ficou assim, ó. Buracos. Mas ficou desse jeito quando eu parei de alisar. Aqui já com a segunda camada, eu tô jogando um glitter azul nele. O glitter ajuda muito a disfarçar, viu? Muito mesmo. O pezinho foi uma dificuldade pra limpar o pezinho. Pode ver que ainda tem um pouco. Gente do céu, quase desmontei o bolo 1 milhão de vezes pra limpar esse pezinho. Mas tá aí. Daí tô jogando brilho, glitter. Fica muito lindo. E disfarça muitas imperfeições assim do bolo. Muito legal. Agora... eu bati mais um pouquinho de chantilly e vou fazer um chantilly vermelho pra colocar embaixo. Porque eu não desisto nunca, né? Vamos tentar lidar com esse chantilly aí. Eu coloquei vermelho concentrado. E um pouco de vermelho marsala. E eu fui misturando os dois até ir dando o ponto e a cor que eu queria. A ideia era fazer a linha falsa ou... acho que cachepo, que as pessoas falam. Falei, vou tentar, né? Esse chantilly tem que dar certo, pelo amor de Deus. Então, fui tentar. Eu achei pouco, coloquei mais um pouquinho de chantilly. E nessa que eu fui misturando e batendo, eu achei que ele já tava numa textura legal, assim. Ficou bem aveludado e...
lisinho, então eu achei que ia dar bom já colocar direto na manga. E foi o que eu fiz. Dessa vez usei um copinho pra não acontecer o desastre que aconteceu com o azul. Essa é aquela manga reutilizável que eu comprei, que veio junto com os bicos. Agora a aplicação no bolo, que é difícil também, viu? Nó! Eu acho que tem que encostar muito no bolo e eu tenho medo de encostar. Mas enfim, eu queria fazer primeiro só um pedaço, eu não ia fazer no bolo todo, mas como tinha chantilly de sobra na manga, eu comecei a preencher e acabei colocando no bolo todo. E aí, alisar. A essas alturas eu já tinha treinado um pouquinho mais sobre alisar o chantilly no bolo, né? Porque o azul me deu trabalho suficiente pra isso. Detalhe, o pezinho eu achei uma grande dificuldade, gente do céu. Vou limpar o pezinho, esbarro no bolo. É uma coisa muito difícil limpar o pezinho. Mas tudo isso é prática, né? Foi só o meu primeiro bolo confeitado, eu acho que vai dar bom, porque eu achei muito gostoso de fazer. Eu queria ter o tempo de ficar o dia inteiro trabalhando nisso para poder aprender mesmo e fazer com o pé nas costas depois, porque é muito gostoso. Mas eu não tinha tempo e eu sei que quem sabe faz rapidinho, né? Mas enfim, não é o caso. Mas eu achei muito gostoso de fazer, viu? Meu gatinho, pra variar, tá ali no cantinho, sempre presente. Mas ele não sobe nas coisas, não sobe na mesa, muito importante isso. Fica só ali no cantinho, no chãozinho mesmo. E aí é isso que eu falei, ó, a dificuldade de limpar o pezinho. Nessa de limpar o pezinho, eu acabei esbarrando um pouquinho. Teve um lugar que eu deixei uma falhinha, mas eu já tinha tentado tanto limpar que eu acabei desistindo. Depois eu vou pesquisar se tem algumas táticas, umas técnicas aí pra limpar o pezinho sem destruir o bolo. Mas é isso, foi esse o trabalho de super-homem que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Então assim, eu passei tudo, né, desde a massa, recheio, tudo pra vocês saberem como ficou. O bolo ficou delicioso, ficou com um corte maravilhoso, super satisfatório. Eu vou colocar uma fotinho pra vocês do bolo cortado, proporcional, recheio e massa. O chantilly ficou gostoso, não ficou pesado. Até porque é um chantilly gostoso, né? Não é... Não sei, antigamente eu comia bolo com chantilly, eu detestava, hoje eu gosto. Ou meu paladar... o meu paladar mudou, ou, sei lá, é outra qualidade de chantilly mesmo, porque eu acho muito gostoso agora. E o bolo ficou delicioso, ficou maravilhoso. De estética não ficou lá essas coisas, mas, né, é só o primeiro, então vou me dar um ok. Olha lá, eu tentando arrumar os pezinhos e as falhas e enfim. Agora eu já vou pular pro resultado aqui pra vocês do final do bolo, tá bom?